Marco Polo. Qual é um nome maravilhoso? É um nome que se tornou sinônimo de ótimas viagens e descobertas. Essa pessoa incrível nasceu no meio do século X em uma das cidades mais prósperas de seu tempo, Veneza. Esta bela cidade, localizada no nordeste da Itália, entre as lagoas do Mar Adriático, não era apenas o local de nascimento do futuro explorer, mas também um verdadeiro centro de comércio, cultura e potência marítima. Esses fatores tiveram um grande papel na formação do destino da cidade. A data exata do nascimento de Marco é algo que os historiadores ainda estão discutindo. No entanto, a maioria dos pesquisadores concorda que isso aconteceu em 1254, o que é realmente interessante porque esse foi um ano tão significativo. Veneza estava no auge de sua glória como uma república marítima. Seus canais e quadrados estavam cheios de um grupo animado, comerciantes, marinheiros e artesãos. Sua marinha era um grande negócio, governando as rotas comerciais do Mediterrâneo. Foi nessa cidade animada que a incrível história de Marco Polo começou. É um pouco surpreendente, mas não há muitas informações por aí sobre seus primeiros anos. Os comerciantes de Veneza eram parte integrante da comunidade. Eles não apenas ajudaram a cidade a prosperar economicamente, mas também costumam se tornar sua elite política. O pai de Marco, Nicola Polo, e seu tio, Mafia Polo, foram um exemplo perfeito dessa classe. Eles estavam cheios de energia, sempre procurando novas oportunidades e dispostos a correr riscos para obter lucro. Suas atividades se estenderam muito além de Veneza, e foi maravilhoso ver como elas adotaram novas experiências e oportunidades fora de sua zona de conforto. Eles trocaram mercadorias com cidades do Levante, incluindo Constantinopla, e até exploraram regiões mais remotas, onde os comerciantes europeus encontravam belos bens do leste, como seda, especiarias e pedras preciosas. É tão adorável pensar como essa tradição familiar de negociar com o Oriente deve ter cercado Marco desde o início, enchendo o ar com histórias de terras distantes. É difícil de acreditar agora, mas ele provavelmente não percebeu quando criança o quanto isso afetaria sua vida. No século X, Veneza era um lugar bonito, com muita riqueza e potencial de aventura. A cidade foi construída sobre palafitas, feitas de madeira. Esses palafitas foram levados para o fundo rochoso da lagoa. A cidade consistia em muitas ilhas. Essas ilhas foram conectadas por pontes e canais. As pequenas ruas, chamadas Cali, foram atravessadas por estradas bem viajadas, onde gondolas e navios comerciais trouxeram mercadorias diretamente para as casas e armazéns das pessoas. O Palácio do Doge é um magnífico edifício que serviu de monumento à residência do governante de Veneza. Ele se elevava sobre a Piazza San Marco, simbolizando o poder da República. No final da estrada, você encontrará a Catedral de São Marcos, um lugar bonito com mosaicos de ouro e tesouros do leste. Esses elementos mostram como a cidade tem uma conexão especial com o mundo bizantino e além. Neste adorável cenário da Rosmark, você pode assistir aos comerciantes descarregando sacos de pimenta e canela, e marinheiros conversando sobre tempestades e piratas. A estrutura social de Veneza teve um grande impacto nos primeiros anos de Marco. Sua família fazia parte da classe de comerciantes, que não era a mesma que uma aristocracia, mas teve muita influência por causa de sua riqueza e conexões. Os filhos dos comerciantes tiveram a sorte de receber uma educação que se tratava de habilidades práticas, contabilidade, habilidades de negociação e o básico dos assuntos marítimos. Podemos não ter nenhuma prova difícil de como Marco foi treinado, mas podemos adivinhar que ele aprendeu essas habilidades quando era apenas uma criança. Talvez ele tenha passado algum tempo na casa da família ou nos armazéns, ouvindo seu pai e tio conversando sobre o preço da seda ou planejando a próxima jornada. Seu sucesso é uma coisa linda, e tudo começou com essa educação informal. Veneza era um lugar muito animado em 1254. Sempre havia algo acontecendo. Nesse momento, era uma competição amigável entre residência e outras cidades italianas como Gênova e Pisa para ver qual poderia ser o mais bem-sucedido comercial. Às vezes, a concorrência seria tão intensa que levaria a conflitos armados. A frota veneziana estava sempre em alerta, tentando manter a paz. A família Polo, como tantos outros comerciantes, teve que ser flexível e cuidadosa com suas operações comerciais. Veneza é tão low, velho place, e não é surpresa que floresça. Sua posição estratégica é o que a tornou especial. Era como uma ponte amigável que ligava a Europa Ocidental e o Oriente, tornando um lugar onde pessoas de diferentes partes poderiam se unir em harmonia. Mercadorias do Egito, Síria e terras ainda mais distantes, como a Índia, passaram por ela.
Marco provavelmente era apenas uma criança quando viu aquelas caravanas de camelo nas fotos e ouviu as histórias sobre elas de viajantes rebeldes. Essas histórias devem tê-lo curioso sobre o mundo além da lagoa. Mark teve uma infância muito boa. Ele estava crescendo no momento em que Veneza estava se tornando cada vez mais importante cultural e economicamente. A bela cidade era o lar de um maravilhoso grupo de artesãos. Os fabricantes de vidro na ilha de Murana eram particularmente talentosos, e os artesãos que criaram tecidos requintados eram verdadeiramente hábeis. Esses produtos eram muito populares em toda a Europa, e seu comércio trouxe uma boa renda à família de Paul. No entanto, quero que você saiba que a vida em Veneza não era apenas sobre luxo. É importante lembrar que epidemias, como a praga, ameaçaram periodicamente a população. E inundações causadas por marés poderiam inundar casas. Para Little Mark, essas eram as realidades que ele enfrentava todos os dias. Eles podem tê-lo ajudado a crescer, ensinando-lhe resiliência e a capacidade de se adaptar a quaisquer desafios que surgissem. Quando Marco tinha 6 anos, em 1260, seu pai e tio já haviam partido em sua primeira grande jornada para o leste. Esse evento foi importante para a família, embora não estivesse diretamente relacionado à sua vida diária na época. Nicola e Mafeia deixaram Veneza, provavelmente deixando Mark para trás, o que deve ter sido muito difícil para ele. Ele está sob os cuidados de sua mãe ou de outros parentes e está em boas mãos. Não sabemos muito sobre a mãe dele, mas todos estamos pensando nela e desejando a ela bem. É realmente triste, mas o nome dela nem sequer está em documentos históricos. Isso era muito típico das mulheres da época, cujo papel raramente era registrado pelos cronistas. Só podemos assumir que ela veio do mesmo histórico comercial e que estava envolvida na agricultura enquanto seu marido estava desaparecido. É possível que, como seu pai não estivesse por perto, Mark passou mais tempo com outros membros de sua família ou seus vizinhos. De qualquer maneira, é ótimo que ele tenha ouvido todos os tipos de histórias sobre a vida fora da cidade. A sociedade veneziana na época era rigorosa e hierárquica, mas eles também estavam abertos àqueles que podiam se expressar. Era realmente comum para crianças de comerciantes começarem a ajudar nos negócios de sua família quando eram apenas crianças pequenas. Marco provavelmente não foi exceção. Ele poderia estar com um de seus parentes mais velhos, talvez no mercado ou nas docas onde os navios estavam sendo descarregados. O Mercado Realta, localizado na adorável ponte sobre o Grande Canal, era o coração e a alma da vida comercial de Veneza. Os comerciantes se uniram nesse espaço para compartilhar notícias, pendurar nos preços e às vezes tinham discussões animadas. O ar estava cheio dos aromas das especiarias, misturando-se com a brisa salgada da lagoa. É provável que essas cenas tenham deixado uma impressão duradoura em Marcos, moldando sua visão do mundo como um lugar cheio de possibilidades. Quando Nicola e Maffeo retornaram de sua jornada em 1269, Mark já tinha 15 anos. Nesse ponto, é provável que ele já tenha concluído a maior parte do treinamento e esteja se envolvendo mais nas atividades familiares. O retorno de seu pai e tio, com histórias dos magníficos tribunais de Belai Khan e as riquezas do Oriente, provavelmente foi um ponto de virada para ele. Suas histórias despertaram seus próprios sonhos de viajar. No entanto, de 1254 a 1269, sua vida estava centrada na bela cidade de Veneza, onde ele cresceu cercado por canais, navios e armazéns comerciais que dão à cidade seu charme único. Embora os primeiros anos de Mark Paul não tenham sido cheios de momentos grandes e emocionantes, eles lançaram as bases para a incrível jornada que ele continuaria. A bela e vibrante Veneza do século X, com seus mercados animados, catedrais inspiradoras e comércio movimentado, deu a ele não apenas um lar amoroso, mas também uma visão de mundo que mais tarde lhe permitiria embarcar em uma das viagens mais famosas da história. Sua infância foi gasta entre as pessoas para as quais o mar era uma estrada e o horizonte era uma promessa de coisas novas. E esse ambiente o preparou com amor para uma vida de disco. R.Y. O jovem comerciante veneziano, Marco Polo, embarcou em sua famosa jornada para a China em 1271 com seu amado pai, Nicola, e seu querido tio, Maffeo. Sua aventura começou na bela cidade de Veneza, conhecida por suas ricas conexões comerciais com o Oriente. A partir daí, eles viajaram por uma variedade de terras, cada uma com seus próprios perigos e maravilhas. Esta viagem foi realmente especial. Ele mostrou ao mundo a incrível cultura da China, que na época estava sendo governada pelo Império Mongol. Marca tinha apenas 17 anos quando começou sua incrível jornada. Ele viajou milhares de quilômetros com sua família, seguindo a grande estrada de seda e outras rotas,
para chegar à corte de Khan Kublai, neto de Genghis Khan. A jornada deles foi uma verdadeira aventura. Eles cruzaram mares, desertos, montanhas e planícies. Quando Marco voltou de sua viagem à China e escreveu sobre isso, suas histórias surpreenderam o resto da Europa. Nossa aventura começou na bela cidade de Veneza, onde nos despedimos de pousar e partiu para o mar Adriático brilhante. Eles estavam caminhando ao longo da bela costa da Dalmácia, um lugar que naquela época estava sob a proteção da República de Veneza. O mar era um pouco difícil e sempre havia a possibilidade de piratas, então os viajantes tinham que ter cuidado. Nicola e Máfia já viajaram para alguns lugares muito distantes e compartilharam suas experiências para ajudar outras pessoas que podem estar enfrentando desafios. Então a aventura deles os levou pelas belas ilhas gregas espalhadas pelo mar Egeu. Essas belas ilhas, como Creta e Rhodes, eram importantes postos comerciais, onde os comerciantes venezianos trocaram seus bens maravilhosos com a população local e os comerciantes árabes. É provável que Mark tenha visto aquelas belas especiarias orientais, tecidos suntuosos e joias impressionantes pela primeira vez. Mais tarde, ele se tornaria uma visão familiar na Ásia, algo que Mark teria ficado encantado. Depois de atravessar o mar Egeu, eles finalmente chegaram a Constantinopla, a bela capital do Império Bizantino. Esta bela cidade, localizada onde a Europa e a Ásia se encontram, é realmente uma visão de se ver. Suas cúpulas douradas, paredes enormes e mercados movimentados eram uma prova da antiga glória de Bizâncio. Embora já tivesse enfraquecido sob o ataque dos turcos até então, ainda era um lugar bonito. Na bela cidade de Constantinopla, você pode ver comerciantes de todo o mundo, incluindo o adorável Genopeso. Mark teve sua primeira ideia da escala do comércio oriental de persas árabes. No entanto, eles não ficaram na cidade por muito tempo porque seu destino era o Extremo Oriente. Da bela cidade de Constantinopla, nossos aventureiros viajaram pela terra encantadora da Ásia Menor, que foi governada pelos turcos Seljuk. Eles enfrentaram as montanhas Taurus, cujas cordilheiras enormes apresentaram bastante o desafio. Aqui, em meio à beleza das colinas e do charme das aldeias pitorescas, os Pou se viram em uma jornada que testou sua coragem. Eles enfrentaram o poder bruto da natureza e a orientação inestimável de seus companheiros locais. A estrada os levou ao belo país da Armênia, onde tiveram o prazer de visitar a encantadora cidade de Erzurum, um dos centros mais antigos e fascinantes da região. A Armênia era um estado cristão naquela época, e estava ao lado de algumas terras muçulmanas. O povo da Armênia estava feliz por ter os venezianos por perto. Marco ficou admirado ao ver as igrejas e mosteiros antigos, lindamente esculpidos nas rochas. Ele também notou as primeiras dicas de uma cultura oriental que era diferente da europeia. Então a rota passou pelo belo país da Geórgia, onde você encontrará montanhas deslumbrantes e vales verdes exuberantes. Passamos pelas montanhas do Cáucaso, onde elas estavam cercadas por picos cobertos de neve e rios tempestuosos. Foi uma experiência muito bonita. A Geórgia e a Armênia eram países cristãos, e seus governantes eram amigáveis com o mundo ocidental. Aqui, os viajantes cansados podiam reabastecer e descansar antes da próxima etapa de sua jornada. Do belo estado da Geórgia, eles viajaram para a encantadora cidade de Tabriz, no Azerbaijão. Esta cidade já foi um movimentado centro da Grande Estrada da Seda, um lugar mágico onde caravanas da Pérsia, Índia e China encontrariam e trocavam seus tesouros. Na bela cidade de Tabriz, Marco teve o prazer de explorar os vibrantes bazares orientais. Ele está impressionado com a abundância de seda, tapetes, pedras preciosas e especiarias que enchiam o ar. A cidade estava cheia de vida e rica em cultura. Seu povo falava persa, que foi a primeira vez que Paulo experimentou as línguas vibrantes do Oriente. Depois de se despedir de seu amado Tabriz, eles embarcaram em uma nova jornada em direção à Pérsia, enfrentando as majestosas montanhas de Zagros. Essas cristas, estendendo-se pela parte ocidental do Irã moderno, eram um desafio para atravessar, mas as vistas dos vales circundantes eram absolutamente de tirar o fôlego. Na bela Pérsia, eles tiveram o prazer de visitar a encantadora cidade de Kerma. A cidade é conhecida por seus artesanatos requintados, especialmente pela produção de belos tapetes e tecidos adoráveis. Aqui, os viajantes descobriram uma possibilidade emocionante, uma rota marítima para a China através do Oceano Índico. Essa rota começou nos portos do sul da Pérsia. No entanto, Nicola e Máfia, pensando no que havia acontecido antes, decidiram ficar em terra. Eles pensaram que era uma aposta mais segura, embora houvesse alguns riscos.
Em Kerman, as pessoas podiam ver caravanas de camelo carregadas de mercadorias. Essas caravanas eram um símbolo de comércio e conexão. Os comerciantes locais negociaram com países distantes, criando uma rede de comércio e intercâmbio cultural. De Kerman, eles viajaram para o leste pelo deserto de Shilud. Essa paisagem desolada, um dos desertos mais severos e mais quentes do mundo, se estendeu diante deles. Sabemos o quão difícil pode ser atravessar um deserto quando você estiver viajando. A temperatura do ar pode subir até 60 graus Celsius, e o nível da água estava realmente baixo. A caravana avançou lentamente, seguindo a orientação suave do poço ocasional e da estrela, enquanto as dunas de areia se estendiam sem parar em direção ao horizonte. Mais tarde, Marco descreveu miragens que enganaram os viajantes a ver oásis inexistentes, o que deve ter sido a surpresa. Foi um momento muito difícil. Todo mundo estava cansado do calor e da sede, e os animais também estavam realmente sofrendo. Todo dia era perigoso por causa das tempestades de areia. Mesmo assim, os pisos se sustentaram lindamente, graças à resistência e experiência de seus guias qualificados. Depois de passar um longo dia no belo deserto, eles finalmente chegaram a Charaza, uma região histórica no nordeste da Pérsia. Aqui, os viajantes tiveram a oportunidade de visitar a bela cidade de Baal. Uma vez um próspero centro de budismo de Arastrismo, a cidade havia caído em declínio naquela época devido a ataques nômades. Em Baal, tivemos o prazer de conhecer alguns comerciantes indianos. Ficamos cativados por seus contos de sua bela pátria, seus templos inspiradores, elefantes majestosos e especiarias de dar água na boca. Essas histórias deixaram uma impressão duradoura no jovem veneziano. A cidade ainda tinha parte de seu antigo charme, e seus mercados estavam cheios de bens maravilhosos de terras distantes. Depois de desfrutar de um merecido descanso em Baal, os Pous partiram novamente, desta vez indo para o norte para as belas montanhas Pomir. A paz conhecida como telhado do mundo foi outro grande desafio, mas estávamos à altura da tarefa. Os passes aqui são absolutamente de tirar o fôlego. Eles atingem alturas de mais de 4.000 metros, e o ar é tão fino que se torna um pouco difícil de respirar. O frio estava tão frio, e houve momentos em que as tempestades de neve saíram do nada. Os polos foram atravessados por trilhas que acabaram com as montanhas íngremes, com geleiras e pedregulhos ao longo do caminho. Era um lugar onde até o menor erro poderia ter sérias consequências. No entanto, as vistas dos picos e desfiladeiros profundos eram tão espetaculares que podem ter inspirado os viajantes a seguir em frente. Após sua longa jornada pelos Pamirs, eles finalmente chegaram ao belo oásis de Kagar, aninhado à beira do vasto deserto de Taklamakan. Kagar era um importante centro comercial, onde caravanas de todo o leste se uniriam. Suas ruas estavam cheias de uma comunidade movimentada de comerciantes e comerciantes. O ar estava cheio de aromas de seda fresca, chá fumegante e belas joias. Os habitantes locais falavam uma língua uigur diferente do persa, criando uma rica tapeçaria de culturas. Na bela cidade de Kagar, fizemos uma pausa bem merecida e estocamos tudo o que precisávamos. Estávamos nos preparando para começar a próxima parte de nossa aventura, atravessando o deserto de Taklamakan. Este belo deserto, um dos maiores desertos de areia do mundo, é conhecido por suas tempestades de areia e calor extremo. O carro Avan caminhou ao longo dos caminhos estreitos, aninhada entre as infinitas dunas. Era um lugar onde a água era tão rara quanto uma mercadoria preciosa, e a jornada da caravana estava cheia do calor do sol e do sussurro suave do vento. Mais tarde, Marco lembrou-se dos restos de pessoas e animais que foram deixados na areia. Isso fez pensar em quão perigoso esse caminho poderia ser. À noite, eles eram guiados pelas estrelas, e durante o dia, se esconderam do sol escaldante sob toldos. Depois de atravessar Taklamakan, eles entraram no belo país da China e chegaram à encantadora cidade de Donyuan. Esta cidade era conhecida pelas cavernas de Maga, que abrigavam milhares de belos afrescos e estátuas budistas criadas ao longo de muitos séculos. Marco ficou impressionado com o incrível artesanato desses trabalhos. Eles realmente mostraram um profundo talento religioso e artístico do povo chinês. De Donyuan, eles continuaram sua jornada ao longo da lendária Great Silk Road, percorrendo as cidades encantadoras de Jutsuan, Jian'e e Vuvei. Você vai adorar explorar a arquitetura exclusiva, pagodes de madeira, pontes de pedra e canais de irrigação em cada uma dessas cidades. Todos eles são projetados para ajudar a terra a ser o mais fértil possível. Ficamos encantados ao ver jardins chineses com árvores florescentes e belas lagoas artificiais pela primeira vez.
Eles nos fizeram sentir como se tivéssemos entrado em um mundo diferente, com forte contraste com os desertos que tínhamos deixado para trás. Após uma extensa jornada de 3 anos, eles finalmente chegaram a Cambalik, a capital do Império Mongol, em 1275. Esta bela cidade agora é conhecida como Pequim, um nome que captura sua rica história e seu papel no mundo hoje. Oh, esta cidade era tão grande! É um lugar realmente grande, com mais de 1 milhão de pessoas vivendo dentro. Eles estão todos cercados por grandes paredes e fossos. Mark ficou impressionado com os belos palácios, decorados com ouro e jade, os movimentados mercados cheios de mercadorias e as ruas largas. Em Cambalik, eles tiveram o prazer de se encontrar com Khan Kublai, que os recebeu calorosamente. Kublai era um governante sábio e poderoso que ficou fascinado pelas histórias dos venezianos. Ele ficou tão intrigado que convidou Mark para servir em sua corte. Marco teve incríveis 17 anos na China, viajando pelo país e descobrindo suas muitas maravilhas. Ele teve a oportunidade de visitar o sul da China, onde ficou encantado ao ver vibrantes florestas tropicais repletas de tigres, macacos e bambu. Ele também teve a chance de testemunhar a prática única da pesca de pérolas ao longo da costa. Na bela terra do Tibete, ele teve a oportunidade de visitar os mosteiros budistas escondidos no alto das montanhas. Lá, ele testemunhou os lamas que se envolvem em suas práticas espirituais, que foi uma experiência verdadeiramente esclarecedora. Na Birmânia, Marco ficou impressionado com os belos pagodes de ouro brilhando ao sol e os elefantes gentis que trabalham duro para ajudar as pessoas. Embora ele não tenha chegado ao próprio Japão, ele ouviu todos os tipos de histórias fascinantes sobre as ilhas e suas abundantes riquezas de comerciantes chineses. Essas histórias foram amorosamente adicionadas às suas anotações. A China deixou uma profunda impressão em Marcos. Ele ficou impressionado com a riqueza do país, a eficiência de seu sistema postal e o tamanho impressionante de suas cidades e canais. Ele pensou que eles eram muito mais avançados do que qualquer coisa que ele tinha visto na Europa. Aventura de Mark Paul para a China. Ele terminou sua jornada em 1292, quando partiu de Cambalik a caminho de casa, navegando pelo Oceano Índico. Suas descobertas, desde as cavernas de Maga até os palácios de Ubelai, eram como um baú de tesouros para os europeus, mudando para sempre sua percepção do Oriente. A vida no palácio de Ublai Khan foi a aventura para Marco Polo quando ele chegou em 1275. Era um lugar onde o luxo, o poder e a intensa atmosfera do coração de um vasto império se uniram. Cambalik, a capital do governante mongol, foi absolutamente incrível. Foi tão impressionante em termos de tamanho e todos os detalhes bonitos que o tornaram tão impressionante. O pátio de Obilaisha era um lugar especial onde todos os tipos de pessoas, com suas diferentes culturas e tradições, se uniram. Era um ambiente realmente único, e o jovem veneziano se viu lá aos 21 anos de idade. Imagine isto, é um lugar bonito, com salões de mármore decorados com ouro e seda. É aqui que Marco Polo passou 17 anos, tornando-se um amigo de confiança e participante na vida de um dos governantes mais poderosos de seu tempo. O Palácio de Kublai Khan em Cambalik foi construído em uma grande escala digna de um grande conquistador, e é um lugar que realmente captura a essência da grandeza e da história. Suas paredes eram tão altas. Os quartos internos estavam decorados de uma maneira que era realmente sofisticada, o que era difícil de imaginar na Europa naquela época. Os pisos eram feitos de pedra bonita e polida, e os tetos eram decorados com esculturas de cenas de lendas da Mongólia. No coração do palácio, havia uma bela sala chamada Sala Principal do Trono. Foi aqui que Kublai Khan recebeu seus amados súditos e convidados estrangeiros. Este salão era tão espaçoso e acolhedor que poderia acomodar centenas de pessoas de cada vez. Suas paredes eram adornadas com os banners dos povos conquistados, um testemunho da inclusão e diversidade que o salão representava. Todos os dias, um maravilhoso grupo de nobres, senhores da guerra e conselheiros se reuniam aqui para conversar sobre os negócios do império. Essas pessoas se estendiam dos mares orientais às estepes ocidentais, e era uma coisa linda de se ver. Kublai Khan era um governante bastante interessante. Ele era sério como um guerreiro e curioso como um estudioso. Seu pátio era mais do que apenas um lugar para a administração do Estado. Foi também um centro vibrante da vida cultural. Poetas, músicos e artistas se reuniram na corte para criar belas obras comemorando a grandeza do Khan. A música flutuava pelo palácio, enchendo o ar com uma sensação de alegria e harmonia.
As melodias suaves de instrumentos de cordas, remanescentes das pastagens amplas da Mongólia, misturaram-se lindamente com as delicadas notas das flautas chinesas. Kublai Khan era um verdadeiro amante do tratamento. Ele gostava de segurar banquetes sofisticados, onde serviu pratos feitos com ingredientes raros que obteve de todo o seu enorme império. As mesas estavam cheias de comida deliciosa, carne de animal selvagem, peixe dos rios do sul e frutas cultivadas nos jardins de Anzou. Essas festas foram uma alegria. Eles duraram horas e todos ficaram encantados. Havia danças e histórias sobre as façanhas dos guerreiros mongol, e todos ouviram com atenção extasiada. A vida no tribunal foi estritamente regulamentada, mas isso não os impediu de viver suas melhores vidas. Todas as manhãs, todo o grupo se reuniu para uma conversa agradável e descontraída. Em Kotoron Khan, ele ouvia todos os relatórios de sua equipe. Essas reuniões foram realizadas em uma atmosfera de expectativa ansiosa, porque, você vê, Kublai Khan era conhecido por seu temperamento. Ele era um chefe gentil e justo. Ele sabia o quanto era importante recompensar seus servos leais quando eles fizeram algo certo e para que eles saibam quando tivessem cometido um erro. Sua voz era tão profunda e dominante que todos estavam hipnotizados. E seu olhar era tão afiado e frio que parecia penetrar na própria alma. Os cortesãos, vestidos com suas vestes de seda brilhantes com bordados de dragão, alinhavam as paredes. Eles estavam esperando sua vez de relatar o estado das coisas nas províncias ou nas fronteiras do império. Uma das coisas que realmente me destacou sobre os pátios em Ubilaquean foi a bela mistura de diferentes etnias. Neste lugar, você terá a incrível oportunidade de conhecer um grupo diversificado de pessoas, incluindo os lendários faraós mongóis, as mentes brilhantes dos cientistas chineses, os vibrantes comerciantes da Pérsia e até o povo indígena da Índia distante. Cada um deles acrescentou seu próprio toque especial à vida do quintal, tornando um lugar ainda mais vibrante e cheio de vida. Mongóis. Eles são disciplinados, são militares, são chineses, são refinados e sábios. Persas. Eles são artísticos, comerciais e diplomáticos. Kublai Khan era um verdadeiro gênio quando se tratava de usar essas diferenças a seu proveito. Ele fez questão de nomear pessoas para posições com base em seus talentos únicos, o que é bastante impressionante se você me perguntar. Ele realmente se importava com conhecimento e experiência, e garantiu que seu tribunal fosse um local acolhedor para estrangeiros. Se eles mostrassem a quantidade certa de trabalho duro e dedicação, ele ficou feliz em elevá-los a um status alto. É importante lembrar que as mulheres também tiveram um papel importante na corte. As esposas e filhas do Khan eram como uma lufada de ar fresco. Eles sempre estavam vestidos com os vestidos mais bonitos e luxuosos, e eram costurados em brocado. Eles estavam decorados com pérolas e pedras preciosas. Eles costumavam participar de recepções e celebrações, onde eles dançaram e se divertiram. Seus quartos estavam em uma parte diferente do palácio, e eles estavam ao lado de alguns jardins encantadores com belas lagoas artificiais onde o peixe dourado nadou. Esses jardins, cuidadosamente tendidos, são um lugar de tranquilidade e reclusão. Kublai Khan era um verdadeiro cara de stand-up. Ele tratou suas esposas com respeito e sempre levou em consideração suas opiniões, especialmente quando se tratava de tradições familiares e criação de filhos. Sua esposa mais velha, Shiba, era uma verdadeira joia. Ela era conhecida por sua sabedoria e sua incrível capacidade de suavizar conflitos entre cortesãos. Eu sei que a vida no tribunal parece um sonho, mas não foi tudo o que está rachado. Havia muita intriga na comitiva de Khan, e estava presente em todos os níveis. Os cortesãos estavam sempre tentando ganhar seu favor, e às vezes isso significava que estavam competindo entre si. Eles faziam planos e espalhavam rumores. Alguns deles, em seus nobres esforços para se levantar, infelizmente foram vítimas de traição. Isso levou a algumas prisões e execuções muito tristes e inesperadas. Kublai Khan era um cara bastante perceptivo, mas mesmo ele teve dificuldades sempre sabendo o que seu povo estava realmente fazendo. Isso criou um tipo de tensão, você sabe, como uma sensação de não confiar no outro. Toda a entrada foi protegida por guardas amigáveis. Eles estavam prontos para parar qualquer ameaça e estavam segurando sabres e lanças curvas. À noite, o palácio estava banhado no brilho quente de centenas de tochas, mas mesmo essa luz suave não conseguiu dissipar as sombras que escondiam os planos secretos. A religião foi um grande negócio na vida do tribunal. Kublai Khan, sendo mongol, mantinha as crenças de seus ancestrais, incluindo um profundo respeito pelos espíritos dos céus e da terra.
É importante lembrar que ele era muito tolerante com outras religiões, o que era realmente incomum para um governante da época. No pátio, você pode ver monges budistas em vestes de laranja recitando sutras e padres taoístas realizando ritos de purificação. Embora fossem visitantes raros, os padres cristãos encontraram abrigo aqui e compartilharam sua fé com o povo. Essa bela mistura de crenças criou uma atmosfera espiritual verdadeiramente única, onde todos estavam livres para orar à sua maneira, sem nenhum medo de perseguição. Você deve saber que as questões militares eram uma grande parte da vida do tribunal. Kublai Khan era um comandante militar muito dedicado. Apesar de sua idade, ele ainda supervisionou pessoalmente a preparação para as campanhas. Sua sala do trono era frequentemente transformada em um acolhedor ponto de encontro para o conselho militar. Os generais, que pareciam sair de um romance de fantasia, estavam sentados em torno de uma mesa vestindo couro e armadura de metal. Eles estabeleceram mapas e discutiram planos para o próximo passo. Sua conversa encheu a sala com um senso de excitação e propósito. O exército mongol era conhecido por duas coisas: sua mobilidade e sua brutalidade. Essas foram as coisas que deixaram o Khan tão orgulhoso. Ele garantiu que os soldados estivessem bem equipados, Okone, forte e resistente. O palácio manteve as armas decoradas com ouro e prata. Essas armas foram usadas não apenas na batalha, mas também como um símbolo de poder. Festivais e cerimônias realmente fizeram o tribunal parecer melhor. Kublai Khan tinha uma tradição de aniversário muito especial. Todos os anos, ele transformava o palácio em uma arena esportiva para comemorar seu aniversário. Foi uma grande celebração. Na bela cidade de Kambalik, milhares de convidados se uniram para mostrar seu profundo amor e apoio ao seu amado governante. Durante esses festivais, as pessoas desfrutaram de competições equestres, onde cavaleiros da Mongólia qualificados demonstraram suas habilidades incríveis, atingindo alvos com flechas enquanto andava por galope. A multidão ficou encantada quando acrobatas e malabaristas se apresentaram, e o céu estava iluminado com flashes de fogos de artifício feitos de pólvora. Esta invenção incrível surpreendeu qualquer um que a viu pela primeira vez. Esses óculos foram um deleite. Eles continuaram até a noite e deixaram boas lembranças da grandeza de Khan em minha mente. A vida cotidiana da corte era tão intensa quanto sempre. De manhã, os servos prestativos serviriam comida e bebida, preparando o palácio para o novo dia. Ao meio-dia, todos estavam se reunindo para conversar sobre impostos, comércio e construção. À noite, o Khan costumava se retirar para suas câmaras particulares, onde estava cercado pela maravilhosa coleção de livros e pergaminhos que lhe haviam sido trazidos de todos os cantos do império. Ele absolutamente adorava ouvir histórias sobre terras distantes. Isso fez seu reinado não apenas um militar, mas também um feito intelectual. Os cortesãos, cientes disso, cuidadosamente procuraram surpreender o Khan com presentes raros, belas marfim, especiarias deliciosas e itens estranhos. Eles até selecionaram animais cuidadosos, como tigres e pavões. O clima de Kambalik teve um grande impacto na vida da corte, e é algo que ainda estamos sentindo hoje. Os invernos aqui podem ser um pouco difíceis, com ventos fortes descendo das estepes do norte. O palácio foi mantido agradável e aconchegante por grandes fogões, e os cortesãos foram embrulhados em suas capas de pele. Quando o verão chegou, o clima quente trouxe um calor muito necessário. Os jardins se tornaram uma fuga adorável do calor, oferecendo uma pausa refrescante do sol do verão. Kublai Khan realmente gostava de dar um passeio pelos becos, apreciando todas as belas vistas e sons das flores de lótus e dos pássaros cantando. É interessante que esses momentos de solidão fossem raros para um governante cuja vida era dominada pelas preocupações do império. Interagir com o povo também fazia parte da vida da corte, e isso é algo que o tornou um lugar tão vibrante. Kublai Khan era um líder gentil e generoso. Ele costumava dar comida e roupas para aqueles que precisavam, mostrando que ele se importava com as pessoas ao seu redor. Esses eventos foram tão populares que atraíram grandes multidões para os portões do palácio. Os guardas fizeram um ótimo trabalho mantendo todos em segurança e ordenado, e os servos foram muito gentis e generosos ao compartilhar seus dons. Essa abordagem realmente ajudou a fortalecer a autoridade do Khan entre o povo. Mostrou que ele se importava com mais do que apenas a guerra, ele também se importava com seu povo. A vida sob o governo de Kublai Khan era uma bela mistura de opulência e sensibilidade. Era um mundo onde luxo e perigo, poder e intriga, todos misturados em uma bela tapeçaria. Depois de passar 17 anos maravilhosos aqui, Marco Polo teve o privilégio de testemunhar todos esses eventos.
Ele criou um novo conjunto de contrastes que realmente capturaram o espírito da época. E a melhor parte? Ele compartilhou esses contrastes em suas anotações, para que as gerações futuras também pudessem apreciá-las. Marco Polo, um viajante de Veneza, causou um impacto duradouro no mundo. Ele desempenhou um papel crucial na promoção do intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Suas viagens o levaram à China, onde ele teve a incrível oportunidade de aprender sobre as tecnologias e invenções do leste. Ele compartilhou todo esse conhecimento com o mundo, compartilhando os frutos de suas observações do Tribunal de Kublai Khan. Seu livro, conhecido como Livro sobre a Diversidade do Mundo, tornou-se uma espécie de janela para um mundo que permaneceu um mistério para os europeus do século X. Uma das coisas que realmente me destacou em sua história foi como ele falou sobre o quão à frente o Oriente estava em tecnologia em comparação com a Europa. Era quase como se eles estivessem à frente por 10 anos. E às vezes, eles estavam à frente em séculos. Seus contemporâneos ficaram absolutamente impressionados com essas histórias. Eles lançaram as bases para os empréstimos e desenvolvimento da tecnologia na Europa. Essa tecnologia influenciou muitas áreas da vida, das práticas cotidianas a estratégias militares. Você ficará surpreso ao saber que uma das descobertas mais impressionantes reveladas por Marco Polo foi o uso de computadores baseados em papel na China. Numa época em que a Europa ainda usava moedas de metal feitas de ouro, prata ou cobre, o Império Chinês sob os mongóis já havia começado a usar notas em papel. Essa prática teve seu início na dinastia Song, muito antes da jornada de Mark, mas realmente decolou durante a Era Yuan, que foi quando ele chegou à corte de Ubelai em 1271. O dinheiro que ele descreveu foi feito da casca de uma amoreira. O Estado garantiu seu valor, para que você sempre tenha certeza de que valeu algo. Eles foram usados para pagar todos os tipos de coisas, bens, impostos e até gastos militares. Isso tornou a economia mais flexível e móvel em comparação com moedas pesadas. Marco explicou tudo sobre essas contas. Eles foram aceitos por toda parte, e a falsificação era punível com a morte. Isso mostrou que o Estado tinha um monopólio muito rigoroso em sua questão. Para os europeus que estavam acostumados com a riqueza tangível do metal, a ideia de papel-dinheiro parecia quase mágica. Suas histórias sobre isso causaram espanto. É interessante notar que a Europa não adotou imediatamente este sistema. Os primeiros passos para o dinheiro do papel no mundo ocidental não aconteceu até vários anos depois. Não foi até o século XV que os bancos começaram a emitir notas de câmbio e depois nas notas de pleno direito. A descrição de Mark Polo foi como uma pequena faísca que acendeu as chamas de curiosidade sobre essa inovação. E graças à Era da Iluminação, essa faísca se transformou em uma bela chama. Estou tão animado para falar sobre outra tecnologia que acabou de chegar ao mercado. Ela tinha uma marca de pólvora, que na China era usada não apenas para entretenimento, mas também para fins militares. Quando ele chegou à China, a pólvora já era um ingrediente conhecido. Já havia sido inventado durante a dinastia Tang, séculos antes, e as pessoas a usavam há anos. O povo chinês tinha uma maneira realmente especial de usar essa substância. Eles o usariam para criar belos fogos de artifício. Eles desencadeavam esses fogos de artifício para celebrar férias e outros eventos importantes. Eles também o usaram para fabricar dispositivos explosivos primitivos. Alguns desses dispositivos eram lanças de fogo e bombas simples. O povo chinês usou essas bombas em batalhas. Marco descreveu como, durante as festas domésticas de Belai Khan, o céu estava iluminado com flashes brilhantes, e os convidados batiam palmas ao espetáculo. Foi uma experiência verdadeiramente inesquecível. Ele também mencionou que a pólvora foi usada em empresas militares mongol, o que foi uma grande ajuda para destruir fortificações inimigas. Na Europa, naquela época, as pessoas usavam armas de fogo como armas de destruição em massa. Como ainda não havia armas, a guerra foi feita com espadas, lanças e motores de cerco, como catapultas. As histórias fascinantes de Mark sobre a pólvora alcançaram mentes europeias, cativando ouvintes com seus contos encantadores. Embora o caminho exato necessário para alcançar novos lugares ainda esteja em discussão, pensa-se que o conhecimento da pólvora se espalhou para o oeste, graças a obras incríveis como seu livro. No início do século X, algumas décadas após o baile de Mark para Veneza em 1295, a palavra pólvora começou a aparecer na Europa. Em meados do século XV, eles já o estavam usando em canhões primitivos.
Então, Marco Polo foi basicamente apenas um intermediário quando essa nova tecnologia foi usada pela primeira vez, e mudou totalmente o jogo para as guerras. Este foi o começo da era das armas de fogo. A bússola, outra invenção que Marco Polo descreveu, também desempenhou um papel importante no intercâmbio cultural. Na China, a bússola existe há muito tempo. Foi usado durante o estilo Jin-Yang, que era por volta do século I AC. Naquela época, as pessoas o usavam para geomancia e para determinar direções favoráveis. No século X, durante a dinastia Song, as pessoas começaram a usá-la para navegação. Essa ferramenta incrível ajudou os marinheiros a navegar pelo mar aberto, mesmo no escuro, quando a visibilidade era ruim. Marco compartilhou a história emocionante de como os navegadores chineses usavam uma agulha flutuante que apontou para o sul, permitindo que eles fizessem longas viagens através de mares e rios. Ele disse que essa tecnologia foi realmente útil no enorme Império Belayan, onde muitos barcos comerciais e militares viajaram entre os portos do sul da China e do Oceano Índico. Na Europa, naquela época, as pessoas confiam principalmente nas estrelas e no sol para encontrar o seu caminho. Mas, como todos sabemos, isso nem sempre foi confiável em clima nublado ou à noite. Alguns historiadores dizem que a bússola pode ter atingido a Europa através de intermediários árabes mesmo antes de Marco Polo. Mas foi a descrição detalhada de Marco Polo dessa tecnologia que provavelmente tornou os marinheiros europeus ainda mais interessados nela. No final do século X, a útil bússola começou a aparecer na Itália. Era especialmente popular nas repúblicas marítimas de Veneza e Gênova. As pessoas lá o usaram para ajudar no comércio marítimo e na pesquisa. Tornou-se uma ferramenta muito importante. As histórias de Marco sobre a bússola foram tão interessantes que ajudaram a torná-lo realmente popular na Europa. Isso ajudou a preparar o caminho para a emocionante era das grandes descobertas geográficas que conhecemos hoje, o que aconteceu nos séculos XV e XVI. Além de suas outras invenções incríveis, Marco Polo também escreveu sobre algumas tecnologias menos conhecidas que eram igualmente importantes. Um deles foi o uso do carvão para aquecimento. Na China, as pessoas estão minerando carvão há muito tempo. Eles o usam para aquecer suas casas e cheirar metais. Isto é especialmente verdade nas regiões do norte do país, onde as florestas são raras. Marco Sh. Arendt que o povo chinês tinha uma maneira especial de manter suas casas aquecidas no inverno. Eles queimavam pedras pretas, que queimavam mais e mais quentes que a madeira. Esta foi uma ótima solução para eles, especialmente em invernos duros. Na Europa do século X, as pessoas usavam principalmente madeira como combustível. Não foi até séculos depois que o carvão se tornou amplamente utilizado em escala industrial. Isso aconteceu na Inglaterra nos séculos XV e XVI. É fascinante como a descrição de Marco dessa tecnologia inspirou os europeus a experimentar o carvão. Seu uso generalizado não ocorreu até mais tarde, quando a metalurgia e a indústria se desenvolveram. Você sabe, este exemplo mostra como até as práticas cotidianas do Oriente que Marco notou pode influenciar o pensamento de seus leitores e estabelecer as bases para futuras inovações. Marco também foi atraído pelo sistema de impressão, que já havia atingido um alto nível de desenvolvimento na China naquele momento. Os chineses são pessoas tão inovadoras. Eles inventaram caligrafia, que envolveu impressão com o uso do tipo móvel. Essa inovação incrível começou no século VI durante a dinastia Tang, no século X, durante a dinastia Song, eles até criaram o tipo móvel de cerâmica e madeira. Embora não tenha se tornado tão difundido quanto mais tarde na Europa, ainda é uma prova da capacidade dos chineses de criar e inovar. Marco compartilhou como os chineses usavam livros impressos, decretos e até dinheiro para espalhar informações por todo o seu vasto império. Na Europa do século X, os monges devotadamente invocam livros, tornando os tesouros raros e caros. Os contos de Marco sobre a tecnologia de impressão podem não ter sido um divisor de águas imediatamente, mas eles poderiam ter lançado a base para a ideia quando Gutenberg criou a imprensa do tipo metal no século X. Embora não haja uma conexão clara entre as descrições de Marco e a invenção de Gutenberg, sua evidência de impressão oriental pode ter desencadeado algumas ideias emocionantes entre estudiosos e artesãos europeus. Eles começaram a pensar no potencial de mecanizar a escrita, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Marco Polo também mencionou o sistema de irrigação e canal bem desenvolvido que ele observou na China. Ele ficou especialmente impressionado com a área ao redor do rio Yangtze e do Grande Canal, que conectava o norte e o sul do país. Este canal foi construído pela primeira vez no século V AC.
Foi terminado sob a dinastia Sui no século VI, e então os mongóis apareceram e fizeram mais algumas melhorias. Marco explicou como grãos, seda e outros bens foram trazidos para a área de barco. Isso tornou o império muito bem sucedido. Na Europa, naquela época, as hidrovias eram principalmente rios naturais, e não foi até os séculos XV e XVI que começaram a construir canais artificiais. Suas histórias são tão inspiradoras. Eles poderiam incentivar os engenheiros europeus a desenvolver sistemas como esses, que mais tarde desempenharam um papel importante no crescimento econômico de cidades maravilhosas como Veneza. Então, o livro de Marco Polo, Oriental Technologies and Inventions, era como uma ponte que conectava culturas diferentes. Ajudou a espalhar conhecimento e ideias, fazendo uma contribuição valiosa para a troca de ideias entre civilizações. Seu testemunho sobre os sistemas de papel, pólvora, bússola, carvão, impressão e irrigação não apenas capturaram a imaginação dos europeus, mas também lançaram as bases para o desenvolvimento gradual e melhoria no Ocidente. Essa troca foi realmente importante para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e economia europeias nos séculos seguintes. Mark teve uma grande influência sobre as pessoas durante seu tempo e mesmo após sua morte. Depois de passar muitos anos na China, Marco Polo retornou a Veneza em 1295, quando tinha 41 anos. Depois de mais de 20 anos de trabalho duro e dedicação, esse momento sinalizou o fim de uma jornada incrível para ele. Também marcou o início de algo novo e emocionante, a criação de um livro conhecido sobre a beleza e a variedade do nosso mundo. Seu retorno foi uma jornada do coração, assim como o corpo. Levou milhares de quilômetros para voltar a um mundo completamente diferente daquele que ele deixou, a Europa no final do século X. Lá, suas histórias sobre terras distantes pareciam incríveis e quase fantásticas. Sua vida depois que ele voltou foi cheia de experiências únicas e emocionantes que levaram à criação de seu livro. Um dos eventos mais significativos. Esse era seu tempo na prisão de Ginos, onde conheceu seu coautor Rustiquel e Spa. Estou tão animado para falar sobre este trabalho incrível. Foi criado em tempos difíceis e é considerado uma das obras mais importantes da Idade Média. É como uma cápsula do tempo que nos permite ver como era a vida nas civilizações orientais naquela época. Depois de muitos anos trabalhando na corte de Kublai Khan, Marco Polo, juntamente com seus parentes Nicola e Mafeia, finalmente conseguiram deixar a China. A partida foi organizada em 1292, quando Kublai Khan gentilmente pediu que acompanhassem a princesa mongol Kakashi à Pérsia. Foi lá que ela deveria se casar com o governante local. É difícil de acreditar, mas esse evento diplomático acabou sendo a desculpa perfeita para os venezianos voltarem para casa. O Khan era muito gentil e hospitaleiro, mas ele também hesitou em deixá-los deixar seu império. Eu sei que você vai se preocupar com a viagem para casa, mas quero que você saiba que será tão difícil quanto o caminho para a China, mas você pode fazê-lo. Eles partiram por mar, usando navios fornecidos pela marinha mongol. Sua rota os levou pelo belo mar da China meridional, ao longo das deslumbrantes costas do Vietnã e da Malásia modernas e depois para o tranquilo Oceano Índico. A viagem era perigosa, mas eles estavam prontos para isso. Mongols. Os viajantes estavam em um passeio selvagem. Eles enfrentaram tempestades e ameaças piratas em todas as etapas de sua jornada. Os navios que eles navegaram eram junks de madeira com velas de bambu, que eram típicas dos mares orientais da época. Esses navios eram fortes, mas às vezes até os mais fortes de nós são incapazes de suportar os elementos. Como o livro de Mark nos diz mais tarde, muitos dos marinheiros que viajaram com eles faleceram ao longo do caminho. Eles morreram devido a doenças e naufrágios. Depois de uma viagem segura pelo Oceano Índico, eles chegaram à bela ilha de Sumatra. Naquela época, esta ilha era famosa por seu vibrante comércio de especiarias e pedras preciosas. Os viajantes ficaram aqui por vários meses, esperando os ventos certos continuarem sua jornada. Sumatra é um lugar tão bonito, com sua natureza tão incrível. As belas selvas exuberantes, lar de tigres majestosos e pássaros vibrantes, deram lugar gentilmente às ondas suaves das praias de areia, onde os habitantes locais extraíram belas pérolas. Marco, que estava acostumado com o luxo da corte mongol, ficou impressionado com a habilidade dos artesãos de Sumatra. Eles criaram joias elegantes a partir de ouro e coral que realmente tiraram o fôlego. Eu entendo que o atraso na ilha era inevitável. As monções tornaram o mar um pouco difícil, então os viajantes tiveram que levar algum tempo para consertar os navios e reabastecer a água e a comida. Por fim, quando o tempo limpou, eles partiram novamente,
contornando a ponta sul da Índia e indo para a Pérsia. Quando chegaram à Pérsia, pousaram no porto de Armuse, localizado no Golfo Pérsico. Esta cidade já foi um lugar animado, cheio de vida e energia. Era um movimentado centro comercial onde caravanas da Arábia, Índia e Ásia Central se encontrariam. Armuz era bem conhecido por seus souks movimentados, cheios de seda vibrante, os aromas suaves de incenso e pedras preciosas que brilhavam na luz. O clima quente e o ar salgado desta cidade única ofereceram uma mudança refrescante das temperaturas mais baixas das cidades chinesas. Em um momento emocionante, Mark e sua família entregaram gentilmente a princesa Kakashi ao seu noivo, completando a importante tarefa de Kublai Khan. Depois disso, eles poderiam ter voltado para casa por terra pela grande estrada da seda, mas decidiram continuar a rota do mar. Eles pensaram que seria mais seguro, especialmente por causa de toda a instabilidade política na Ásia Central. Da bela terra de Aruns, eles viajaram em direção ao majestoso Mar Vermelho, traçando suavemente as bordas da Península Arábica. Navegar ao longo das costas do deserto da Arábia foi uma experiência desafiadora. O sol brilhava intensamente e não havia muita água disponível. Estou tão feliz em dizer que eles chegaram à porta. É outro centro comercial importante, onde os comerciantes árabes trocaram mercadorias por outros bens. Eles trocaram mercadorias comerciais com comerciantes indianos e africanos. Da bela cidade de Aden, sua jornada os levou através do brilhante mar Mediterrâneo. Eles percorreram isso com a ajuda de navios comerciais que navegavam entre o Levante e os portos italianos. Neste ponto, a jornada estava acontecendo para Ov. 2 anos, e definitivamente estava começando a mostrar. Depois de uma aventura que durou quase 3 anos, Mark, Paul e sua família finalmente chegaram à bela Veneza em 1295. A cidade os recebeu com seus canais familiares e os animados sons do mercado real, mas parecia quase estranho marcar. Depois de passar muitos anos conhecendo as culturas orientais, ficamos muito felizes em vê-lo de volta. Parentes e conhecidos ouviram um sorriso no rosto enquanto ele compartilhava suas histórias sobre terras distantes, embora muitas delas pensassem que estavam apenas inventadas. Veneza estava indo muito bem como uma energia comercial naquela época. Mas, infelizmente, seu povo não sabia muito sobre o resto do mundo fora do Mediterrâneo. Então, quando Mark começou a contar histórias, o povo de Veneza nem sempre tinha certeza do que fazer deles. Mas, você não sabia disso? O destino tinha algo mais na manga para Mark, e acabou sendo uma grande parte da inspiração para seu livro. Em 1296, apenas um ano após o retorno, Veneza se viu em uma situação desafiadora. Ficou em guerra com Gênova, seu rival de longa data, pelo controle do comércio marítimo. Marco era um cara muito abrangente, por isso é possível que ele tenha se envolvido nesse conflito. Talvez ele até tenha fornecido um navio ou estivesse encarregado de um. Em 1298, durante a batalha naval na ilha de Curzola, no Mar Adriático, a frota veneziana infelizmente sofreu uma derrota. Isso significava que Marco foi capturado pelos genunos. Ele foi preso em Gênova, uma cidade famosa por suas torres fortificadas e condições adversas para os prisioneiros. A cela em que ele se encontrou era um pouco confortável, e as paredes estavam um pouco úmidas, mas isso é de se esperar em um lugar como esse. As paredes de pedra estavam embebidas em água do mar, o que acrescentou um toque salgado e refrescante ao ar. Ele ficou aqui por cerca de um ano, de 1298 a 1299, e não era exatamente liberdade, mas ele se divertiu. Foi na prisão de Ginsburg que o VST ocorreu, o discurso que moldaria o legado que ele deixaria para trás. Entre os prisioneiros, Marco conheceu um escritor chamado Rosticella Spezi. Ele era famoso por seus romances românticos em francês e italiano. Rusticella, que também foi capturado na mesma batalha, era um contador de histórias natural. Ele tinha um talento especial para transformar histórias orais em narrativas coerentes. Depois de ouvir sobre todas as aventuras incríveis de Mark, ele gentilmente se ofereceu para gravar suas memórias. Naqueles dias, quando o pergaminho e a tinta eram raros commodities, eles começaram a trabalhar com os materiais que pudessem encontrar, muitas vezes emprestando suprimentos dos guardas ou colegas prisioneiros. Marco é um contador de histórias tão talentoso. Ele é capaz de se lembrar de suas histórias e compartilhá-las conosco tão vividamente. Rusticella teve a gentileza de dar uma forma e às vezes adicionar elementos de drama que muitas vezes encontramos na literatura medieval. Eles trabalharam na luz fraca das lâmpadas de óleo, discutindo todos os detalhes com cuidado para garantir que a história fosse contada exatamente.
Um livro adorável sobre a beleza da diversidade, ou Ilmin, como foi chamado com carinho na Itália. Foi concluído bem a tempo do lançamento de Mark em 1299, quando Gênova e Veneza decidiram fazer as pazes. O texto foi escrito no dialeto franco-italiano, uma adorável mistura de francês e italiano que era popular entre os italianos educados na época. O livro começou com um prólogo que falava sobre como aconteceu e depois compartilhou algumas histórias realmente interessantes sobre o Império Mongol. Ele falou sobre as cidades, as pessoas e todas as coisas incríveis que tornaram o Império tão especial. Marco pintou uma imagem vibrante para nós, cheia do esplendor da rica cultura da China. Ele falou de suas cidades movimentadas, repleta de milhões de pessoas, e seus magníficos palácios adornados com ouro. Ele também nos contou sobre a intrincada rede de rotas comerciais que se estendiam de leste a oeste, conectando pessoas e culturas em uma bela tapeçaria de troca e conexão. Ele falou sobre lugares como o Japão e Madagascar, sobre o qual ele só tinha ouvido falar, e descreveu animais como rinocomerados e crocodilos, que as pessoas na Europa não haviam visto antes. Depois que ele foi libertado, Marco voltou para Veneza, onde o livro começou a ser publicado. Foi compartilhado pela primeira vez em cópias manuscritas. Aposto que ele nunca imaginou que seu trabalho seria um sucesso. Os comerciantes e estudiosos venezianos tiveram a gentileza de assumir a tarefa de reescrever o texto, às vezes adicionando seus próprios comentários ou correções. É difícil de acreditar, mas a falta de uma impressora na época tornou o processo real e lento. Isso significava que o livro permaneceu uma raridade. Seus primeiros leitores, incluindo a nobreza veneziana, ficaram impressionados com a escala do mundo de escrita. Enquanto muitos ficaram impressionados, alguns duvidavam da verdade das histórias, chamando Mark de um milionário por sua propensão a exagerar. Apesar disso, o livro foi compartilhado por toda parte, se espalhando da Itália para outros países. Sua mensagem ressoou ainda mais amplamente, encontrando tradução para latim e muitos outros idiomas. Depois de voltar, Mark-Paul finalmente encontrou seu propósito na vida, compartilhando a beleza da diversidade através de um livro. É tão maravilhoso que manteve suas memórias vivas para gerações futuras. É um tesouro de inspiração para viajantes e cientistas. Depois que ele foi libertado, ele morou em Veneza até falecer em 1324, vivendo uma vida cheia de negócios e família. Seu trabalho tem sido amado e apreciado há séculos. Foi uma das primeiras descrições europeias do Oriente e ainda hoje é um importante documento histórico. Ele mostra o espírito da época e como as pessoas costumavam estar ansiosas para aprender sobre o mundo. O legado de Mark-Paul, que faleceu em Veneza em 1324, é uma rica tapeçaria de influências históricas e contínuas controvérsias. Eles continuam a despertar a curiosidade de cientistas e historiadores, até séculos após sua morte. Seu livro, também conhecido como Livro da Diversidade do Mundo ou Ilmilvin, teve um enorme impacto na cultura europeia. Foi uma das primeiras descrições detalhadas do Oriente que os leitores ocidentais tiveram acesso durante a Idade Média. No entanto, houve algumas perguntas sobre a identidade de Mark e a credibilidade de sua história. Isso levou a uma mistura de admiração por sua contribuição e perguntas sobre se sua história é verdadeira. Essas disputas, que começaram durante sua vida, transformaram seu legado em um assunto de uma discussão animada, onde história, literatura e geografia se reúnem. Logo depois que Mark faleceu, seu livro começou a se espalhar por toda a Europa em cópias manuscritas, o que era um feito enorme naquela época, especialmente porque a impressão de livros ainda não era uma coisa. Veneza, uma joia amada de uma cidade, era o lugar perfeito para iniciar essa jornada. Comerciantes, viajantes e estudiosos realmente gostaram deste texto, e eles gostavam de passar por aí para que todos pudessem lê-lo. Não demorou muito para que essa coisa maravilhosa se espalhasse para outras cidades italianas, como Florença e Gênova. E a partir daí, viajou para França, Alemanha e Inglaterra. No século X, o livro havia sido traduzido para o latim. Isso significava que o clero e a aristocracia educados em todo o continente podiam acessá-lo. Esse processo foi realmente importante porque ajudou a manter o nome de Mark-Paul vivo e também inspirou futuros exploradores. Esses exploradores incluíram aqueles que descobriram novas terras durante a era das grandes descobertas geográficas. Uma das maneiras mais emocionantes que seu legado ainda é sentido hoje é através de sua influência na cartografia europeia. É difícil de acreditar agora, mas no século XIII, os mapas da Europa eram bastante básicos. Eles principalmente mostraram as regiões do Mediterrâneo e Ocidental, e tinham essas fotos incríveis de lugares que ninguém nunca tinha ouvido falar.
Embora as descrições de Mark de lugares como China, Japão e Índia não fossem exatamente mapas precisos, eles ainda ofereceram algo valioso para os geógrafos que os estudaram. Suas histórias sobre Ambaluk, uma cidade enorme, os portos do sul da China e as ricas ilhas do Japão, como Kipangu, começaram a aparecer nos mapas nos séculos XV e X. Por exemplo, o mapa dos irmãos Pesigani, criado em 1367, e o mapa posterior de Famaur, datado de 1450, incluem elementos claramente inspirados no texto de Mark. Embora esses mapas não fossem exatamente precisos, eles abriram novas e empolgantes possibilidades de como a Europa viu o mundo. Eles mostraram que havia vastos territórios ricos esperando para serem explorados além das terras familiares. Está muito claro quanto de impacto que Mark Pole teve na era da descoberta, especialmente quando pensamos em Christopher Columbus. Columbus, nascido em 1451, era um leitor realmente apaixonado. Ele adorava livros sobre a diversidade do mundo. Sua própria cópia do livro, que foi cuidadosamente cuidada e sobreviveu até hoje, é coberta com notas nas margens. Essas notas mostram como ele estudou profundamente o texto. Columbus estava tão empolgado com sua jornada. Ele tinha certeza de que, se viajasse para o oeste pelo Oceano Atlântico, ele poderia alcançar a Terra Rica. Esse do leste descrito por Marco, como China e Tsipa. Ele realmente acreditava nas histórias de venezianas sobre a grandeza e a riqueza dos reinos asiáticos. É por isso que ele achou que esses territórios poderiam ser alcançados por mar. Você já deve saber que foi Columbus quem descobriu a América, não a China, em 1492. Mas você sabia que sua expedição foi realmente inspirada por ideias do mundo ao seu redor? Somos muito gratos pelo legado de Mark Pole. Então, você sabe, o livro foi realmente importante para fazer a Europa crescer e encontrar novas maneiras de negociar com outros países. No entanto, juntamente com essa influência, também houve algumas disputas sobre a autenticidade da narrativa de Mark. Mesmo durante sua vida, no final do X e no início do século X, muitos venezianos não tinham certeza sobre suas histórias. Eles o chamavam de Ilmin, um apelido que poderia significar milhões de milagres ou exagero. Depois que Mark faleceu, ele se tornou ainda mais duvidoso. Uma das coisas que algumas pessoas não gostaram do livro foi que ele não mencionou algumas partes importantes da cultura chinesa, como o Grande Muro da China. Uau! Esse não é grandioso? Essa estrutura que estamos olhando hoje é realmente bastante antiga. Ele remonta ao segundo século AC e foi fortificado sob várias dinastias. No século XI, já havia se tornado bastante significativo, mesmo que não fosse exatamente o mesmo que é hoje. No entanto, Marco nunca a mencionou uma vez, o que parece estranho para um humano. Dizem que foi ao ar por 18 anos na China. Os historiadores dizem que ele pode não ter ficado tão impressionado com o muro se o tivesse visto em um estado de declínio ou se não tivesse desempenhado um papel tão significativo na vida durante o Império Mongol Yuan. Entendo por que você é duvidoso e quero garantir que essa lacuna é uma das principais razões para isso. Entendo totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio o seu feedback. Você faz um ótimo argumento sobre a falta de menção ao consumo de chá. É interessante porque, no século X, o chá já era uma bebida comum na China, especialmente no sul. Estava em toda parte. Marco falou sobre muitos aspectos diferentes da vida chinesa, mas ele realmente se concentrou no chá. De fato, o chá se tornou uma parte tão grande da cultura oriental que se tornou um símbolo dela. Isso levou à ideia de que ele poderia não ter tido a chance de visitar as partes do sul da China, ou que ele só sabia disso do que as outras pessoas lhe disseram. Além disso, ele não criou o fato de que há outra maneira de escrever, que é muito diferente dos alfabetos europeus. Isso pode parecer um pouco estranho para alguém que não está acostumado. Alguns estudiosos sugeriram que Marco pode não estar no próprio China, mas reuniu suas informações de comerciantes e viajantes que conheceu na Pérsia ou em outros centros comerciais. Outra coisa que causou algum desacordo foi como as descrições da riqueza e tamanho das cidades do leste eram um pouco exageradas. Marco disse que Cambalique era uma metrópole movimentada com milhões de pessoas, e seus portos, como o de Zhongou, estavam cheios de centenas de navios. Evidências arqueológicas confirmam que essas cidades eram realmente grandes e prósperas durante a dinastia Yuan, o que é maravilhoso. No entanto, os números dados abaixo mostram que a maioria das cidades foi construída na China. Eles geralmente parecem muito caros, mas é assim que é. Alguns historiadores pensam que seu coautor, Rusticella, pode ter acrescentado esses exageros para tornar o texto mais emocionante, seguindo as tradições dos romances cavalheirescos medievais.
Algumas pessoas pensam que Mark pode ter acrescentado um pouco de toque extra às suas histórias para impressionar seus ouvintes e se tornar mais proeminente em Veneza. A questão de saber se Marco Polo realmente visitou a China é algo que as pessoas ainda estão discutindo hoje. No século X, o historiador britânico Henry Yulee foi um dos primeiros pesquisadores a se interessar por seu legado. Ele era um cara legal e fez questão de defender a autenticidade da jornada. Ele também observou quão precisos eram muitos detalhes, como a descrição do papel em papel e o sistema postal dos mongóis. É difícil acreditar que alguém na Europa poderia saber disso sem tê-lo experimentado em primeira mão. Ju apontou cuidadosamente que Marco poderia ter ajustado suas histórias para torná-las mais relacionadas a um público europeu, talvez cortando partes que poderiam parecer um pouco exóticas ou bizarras. Como? No século XX, a historiadora Frances Wood compartilhou uma perspectiva diferente em seu livro, Se Marco Polo Estava na China. Ela sugeriu que talvez Marco Polo não tenha viajado até as pessoas pensavam, possivelmente ficando perto do Mar Negro ou da Pérsia. Ela acreditava que suas histórias eram influenciadas pelos contos dos comerciantes orientais. Ela apontou como era estranho que o nome dele não fosse mencionado nos registros chineses. Isso é bastante incomum para um estrangeiro que estava supostamente em uma posição tão alta no tribunal de Kublai Khan. Apesar das controvérsias, fica claro que Marco teve um impacto significativo na cultura europeia. Seu livro inspirou tantas pessoas. Geógrafos, viajantes, escritores, artistas e até políticos foram todos tocados por seu trabalho. Durante o Renascimento, que foi um momento incrivelmente emocionante para aprender e explorar, seu trabalho se tornou uma leitura popular entre um grupo de estudiosos chamados humanistas. Esses humanistas estavam interessados em aprender mais sobre o mundo e realmente gostaram de ler seu trabalho. Veneza, sua amada cidade natal, está repleta de orgulho por seu filho. Seu nome se tornou um farol brilhante de coragem e curiosidade sem limites. Em nosso mundo moderno, seu legado suporta de tantas maneiras maravilhosas. Vemos isso em nomes de ruas, museus e até cultura popular. Ele é frequentemente retratado como um explorador arquetípico, o que é uma coisa linda. Todos sabemos como pode ser complicado interpretar textos medievais, e a controvérsia histórica em torno de Marco é um ótimo exemplo disso. O livro foi criado em um momento em que as linhas entre fatos e ficção ainda estavam um pouco confusas. Naquela época, as tradições orais eram uma grande parte do compartilhamento de conhecimento. É verdade que não há muitas evidências arqueológicas para apoiar sua presença na China, como pertences pessoais ou referências em documentos oficiais. Mas isso não significa automaticamente que suas histórias são falsas. Afinal, os estrangeiros não eram frequentemente registrados nas crônicas da Mongólia. Por outro lado, suas descrições detalhadas de geografia e costumes, como eles usam carvão para aquecimento ou o layout das cidades da Mongólia, mostram que ele tinha um entendimento especial do mundo que seus colegas na Europa não tinham. Então, parece que o legado de Marco é um pouco misto. Você sabe, isso realmente abriu o mundo do leste a oeste, o que era realmente um grande negócio na época. Expandiu os limites da consciência europeia de uma maneira que parecia um grande passo à frente. Bem, você sabe, a identidade e as realizações dele estão realmente envoltas em um mistério que os historiadores tentam desvendar há mais de 700 anos. Não há como negar as incríveis contribuições que ele fez para a geografia, a cultura e a imaginação humana. E a questão de se ele era um grande viajante ou um contador de histórias talentoso apenas aumenta seu apelo duradouro, tornando uma das figuras mais populares do mundo. Ele é definitivamente uma das personalidades mais misteriosas da Idade Média.